11h05 no Jornal da CBN. Nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito condominial, doutor Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Douglas? É sempre um prazer falar contigo. Já estava com saudade de participar na CBN Santos, essa maravilhosa rádio, sempre trazendo bastante informação. Eu também confesso que faz tempo que eu não converso com o doutor Rodrigo, mas a nossa produção não esqueceria de convocá-lo de forma alguma. Doutor Rodrigo, tem uns temas aqui que são importantes e há necessidade da sua explanação. Em primeiro lugar, Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil. E tenho tido algumas dúvidas com relação a algumas reuniões condominiais. Eu vou falar alguns dos tópicos e eu queria que o senhor tentasse explicar para os nossos amigos da CBN. Tem o fato do Fabiano, ele é um morador de um prédio que teve uma reunião condominial recentemente e a convenção deste prédio é de 65, então está totalmente desatualizada. E ele tem um questionamento, o Fabiano: como eu posso atualizar a convenção do prédio em que eu moro? Através de uma convocação de uma assembleia extraordinária ou ela pode ser discutida numa reunião ordinária? Então, esse é um ponto bem interessante. O ideal é que ele convoque uma assembleia extraordinária com a finalidade específica de alterar a convenção, que é um procedimento que ele não é, ele é um pouco moroso, porque ele requer um quórum específico e um procedimento específico, porque a alteração da convenção não é no cartório de títulos e documentos, é no cartório de registro de imóveis. Então, requer algumas formalidades e essa alteração ela é extremamente essencial para deixar o condomínio em dia, porque quando você faz a gestão condominial, a única arma dos gestores e dos condôminos é uma atualização dessa convenção para que se adeque às situações, inclusive no ponto de vista de procurações. É possível você limitar o número de procurações. A Justiça já entendeu que, como a procuração ela é possível, ela é universal, mas a convenção ela pode limitar. Então, você passa a regular as situações da vida alterando a convenção. O problema é que 2/3 é um quórum muitíssimo elevado e muitas vezes num prédio, por exemplo, de 100 unidades, eu preciso de 70 pessoas, mas de 1.000 unidades eu preciso de 1.000 pessoas. Então, é um trabalho político, é um trabalho cultural que às vezes é muito complexo e faz com que as convenções fiquem obsoletas, as regras ficam obsoletas, e isso reflete no convívio difícil no dia a dia condominial. O que nós temos de bom é que tem uma lei de 2022 que permite que as assembleias fiquem em sessão permanente a partir do momento em que o quórum é exigido um quórum especial, como o caso de alterar uma convenção, Douglas. Doutor Rodrigo, quando tem uma reunião condominial, é elencado ali, é convidado o presidente da mesa, uma representante da administração e o síndico ou a síndica. E, por vezes, quando é feita a convocação, tem os tópicos da reunião, mas talvez nesse tópico não colocaram lá assuntos gerais, só a aprovação das contas, a eleição do síndico e do conselho fiscal. Neste caso, há possibilidade de ser acrescentado na ata da reunião algumas reclamações dos moradores que estão nesta reunião ordinária, mesmo que não tenha sido citado na convocação o tópico assuntos gerais? Sim, de forma informativa e não deliberativa. Isso é importante, que a assembleia é o momento de voz do condômino. Então, por mais que não exista a previsão, respeitando-se a ordem do dia, esgotando os assuntos do edital, é importante que todos sejam escutados e que, se os assuntos forem pertinentes, ou se aquelas pessoas fizerem pedir para constar em ata, conste em ata, mesmo que de forma não deliberativa. O condômino, por exemplo, o condômino da unidade 51 expôs que o recolhimento de lixo está irregular. E isso vai nortear um documento importante que vai ser lido depois e vai nortear a próxima convocação. A gestão vai se reunir e avaliar a necessidade de levar aquele assunto regularmente para a deliberação, quando foi trazido de forma informativa no momento anterior.
Existem síndicos, inclusive um deles é um grande amigo meu, ele já está síndico há mais de 20 anos. Aí eu até brinquei com ele: "Poxa, hein, Douglas, o pessoal lá gosta do meu trabalho, eu presto contas, entendeu? Eu gosto do que eu faço". Eu achei interessante, eu não resido no condomínio na qual ele é síndico, ele é apenas um amigo. É natural que um síndico consiga, sucessivas reeleições, doutor Rodrigo Carpati? Então, ele é possível sim, discute-se muito no mercado se é saudável ou não, mas eu faço uma comparação com uma eleição para um cargo público. O que vai limitar é o interesse daquela coletividade. Então, se aquele síndico ele tem se perpetuado e aquela coletividade tem elegido aquele síndico, então quer dizer que a representatividade dele está formada. Você tem políticos que são eleitos e não são reeleitos, e alguns são reeleitos constantemente. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que existem alguns artifícios. Às vezes as pessoas querem se perpetuar por interesses escusos, e daí isso precisa ser combatido. Doutor Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial, existe o síndico que tem isenção condominial para exercer a função, existe o síndico que paga o condomínio mesmo sendo síndico, existe o síndico que tem um prolabore do prédio, talvez de no mínimo um salário mínimo ou um outro valor estipulado, e também existe o síndico profissional, que é aquele que não reside no condomínio. Isto tudo tem que ser deliberado numa reunião ordinária ou extraordinária, ou há necessidade de constar na convenção condominial? Primeiro, a lei diz que é possível um síndico pessoa externa. Então, se ele é pessoa externa, ele vai ser remunerado, obviamente. Quem pode mais, pode o menos. Se ele pode ser externo, ele, consequentemente, precisa ser remunerado. A questão é que o que vai ditar essa questão vai ser a convenção do condomínio. Algumas convenções, de forma restritiva, exigem que o síndico seja unicamente morador. Alguns dizem que o síndico vai ter isenção, outros nada mencionam. Então, se eu tiver um vácuo naquela convenção, não tiver um impedimento, aquela assembleia que elegeu vai definir, vai determinar se ele vai ser remunerado ou não, qual o valor da remuneração. Se eu tiver um impedimento, existem ali correntes dizendo que a convenção não poderia trazer um impedimento, uma vez que a lei traz, mas essa é uma discussão muito ampla. O ideal é aquela primeira conversa do Fabiano, que mandou a pergunta, que a convenção esteja atualizada, esteja de acordo com o Código Civil. Mas é possível, sim, a princípio, um síndico externo que seja remunerado, e os limites disso devem ser trazidos na convenção e complementados nas assembleias condominiais, sempre de forma clara. Alguns casos acabam anulando algumas convocações, anulando algumas isenções em função de impedimentos convencionais, e daí esse síndico que foi eleito de boa-fé acaba até algumas vezes tendo que devolver aquele valor recebido. Então é algo que precisa ser muito bem examinado, por isso da importância sempre de uma gestão profissional, e diz que é possível um síndico pessoa externa. Então, se ele é pessoa externa, ele vai ser remunerado, obviamente. Quem pode mais, pode o menos. Se ele pode ser externo, ele, consequentemente, precisa ser remunerado. A questão é que o que vai ditar essa questão vai ser a convenção do condomínio. Algumas convenções, de forma restritiva, exigem que o síndico seja unicamente morador. Alguns dizem que o síndico vai ter isenção, outros nada mencionam. Então, se eu tiver um vácuo naquela convenção, não tiver um impedimento, aquela assembleia que elegeu vai definir, vai determinar se ele vai ser remunerado ou não, qual o valor da remuneração. Se eu tiver um impedimento, existem ali correntes dizendo que a convenção não poderia trazer um impedimento, uma vez que a lei traz, mas essa é uma discussão muito ampla. O ideal é aquela primeira conversa do Fabiano, que mandou a pergunta, que a convenção esteja atualizada, esteja de acordo com o Código Civil. Mas é possível, sim, a princípio, um síndico externo que seja remunerado, e os limites disso devem ser trazidos na convenção e complementados nas assembleias condominiais, sempre de forma clara. Alguns casos acabam
anulando algumas convocações, anulando algumas isenções em função de impedimentos convencionais, e daí esse síndico que foi eleito de boa-fé acaba até algumas vezes tendo que devolver aquele valor recebido. Então, é algo que precisa ser muito bem examinado, por isso da importância sempre de uma gestão profissional, junto com uma administradora de primeira linha, um advogado especializado em condomínios, para minimizar, mitigar esse tipo de ocorrência. Doutor Rodrigo Carpati, numa das muitas reuniões, o senhor sabe mais do que eu, chega até a ter discussão, briga, que acaba numa delegacia de polícia. Quando que uma reunião condominial que não está dando certo possa ser cancelada e remarcada para que haja um ânimo mais ameno entre os condôminos, o síndico e a administração? Essa é uma situação, Douglas, que nós vivemos um momento onde está tudo muito asseverado na sociedade, as relações estão muito intensas e, infelizmente, nós temos assembleias de condomínio muito tensas, o que traz uma preocupação. Eu, quando conduzo uma assembleia, no momento que eu vejo que os ânimos estão exaltados, eu procuro chamar atenção uma, duas vezes. Na terceira vez, eu oriento o presidente da mesa a encerrar os trabalhos. Nós tivemos relatos na mídia recentemente, inclusive de pessoas armadas, de tiros que foram trocados em assembleia, inclusive de uma pessoa do poder público. Tivemos reuniões onde saíram em vias de fato, e o ambiente condominial ele precisa ser um ambiente harmônico. A origem da assembleia ela vem das ágoras gregas, onde as pessoas se reuniam para decidir as questões que circundavam a sociedade grega e depois romana. Então é inaceitável que algo que tem que ser democrático, acho que é um dos maiores símbolos de democracia, é você sentar dentro da sua comunidade e discutir. A partir do momento que essa animosidade ela passa o razoável, é normal que as pessoas discutam, mas a partir do momento em que essa discussão ela sai do razoável e pode afetar a integridade física das pessoas, essa tomada, esse tumulto em assembleia, ele precisa ser coibido. Isso depende de uma política interna, depende de uma conscientização. Então, a gestão condominial é algo muito complexo e que requer muita habilidade, não é para amadores. O Conselho Fiscal sempre acaba tendo 3, às vezes 4 membros. Qual é a função do Conselho Fiscal? É mais ou menos como a Câmara, quando fiscaliza o Executivo, o prefeito ou a prefeita? Ou, em outras palavras, o Conselho Fiscal ele tem aí uma responsabilidade e determinados poderes até para, de repente, pedir o impeachment do síndico? Então, isso vai depender, Douglas. Em tese, o Conselho Fiscal, previsto em lei, ele deve fiscalizar as contas do condomínio e ele vai emitir parecer favorável ou não à aprovação de contas. O que ocorre é que, normalmente, ele acaba integrando a gestão condominial. A convenção pode estabelecer limites maiores para ele atuar, e o entendimento jurisprudencial hoje, o entendimento da justiça, é que ele pode sim, em alguns casos, desde que previsto em convenção, convocar uma assembleia, inclusive propor essa destituição do síndico. Então, ele tem bastante poder, ele precisa ter um alinhamento com a gestão, porque senão a gestão fica impossível você trabalhar com um conselho contrário. O síndico também pode propor a destituição do conselho. É a mesma situação de você ter ali um político trabalhando com assessores que estão jogando contra, ou uma empresa que tem diretores que estão jogando contra a empresa. É muito complexo, ele tem o papel de fiscalizar. Logicamente que em alguns momentos ele precisa apontar, e se for um síndico de má fé, ele tem que realmente propor a destituição dele, mas só politicamente abalar ele, isso traz um prejuízo gigantesco na gestão condominial. Doutor Rodrigo Carpati, é muito interessante e perfeito conversar com o senhor fala com muita facilidade e tudo isso, essa entrevista eu julgo com um intuito de amainar os ânimos das pessoas, porque a gente observa que viver em condomínio é um desafio,
Porque é aquele morador que quer mudar a porta dele, mas não pode porque ela tem que ser padrão em todos os andares, é aquela falta de comunicação do síndico com os moradores, é o síndico que às vezes acha que é o dono do prédio, e isso tudo acaba se refletindo aonde? No local onde que a gente quer viver, a gente quer chegar, quer descansar. Eu fico até imaginando, doutor Rodrigo, esses condomínios que hoje tem academia, tem piscina, aí chega aquele morador, eu trabalhei o dia inteiro, agora eu quero ir para a piscina. Mas peraí, está fechada a piscina? Não, mas eu quero ir agora. Por exemplo, tudo isso, o senhor acredita que o fórum, para poder ter um bom relacionamento entre síndico e moradores, é através de reuniões condominiais ou através das extraordinárias? Ou o senhor acredita que as administradoras têm um papel muito grande em fazer essa interface? Olha, Douglas, cada vez mais as pessoas estão vivendo dentro de condomínios, cada vez mais a relação nos grandes centros é uma relação complexa, de estresse, de trânsito. Então, o condomínio ele acaba se tornando um local onde as pessoas não mais vão apenas para descansarem. Muitas pessoas fazem academia, como você bem colocou, usam a piscina, você já tem mini mercados, você tem pet shops, então ali se torna um microecossistema que ele requer uma gestão muito positiva, porque senão ela desanda muito facilmente. Nós temos aí casos de situações onde são prédios maravilhosos e que se tornam locais inóspitos, inclusive, infelizmente, com fatalidades ou com via de fatos, que inclusive já foram relatadas nas redes sociais, em programas de televisão. Então, isso faz com que o papel do síndico, o papel da administradora, do advogado, necessariamente precisa ser muito profissional, não só as assembleias são locais de reforçar, de discutir, mas culturalmente, impor a política, grupo coeso que trabalhe pelo condomínio. Não adianta nada uma assembleia com meia dúzia de pessoas num prédio de 200, 300, que daí as coisas não vão fluir, as pessoas dificilmente vão ler as atas depois e tudo se torna um estresse. Viver em comunidade é com certeza um desafio, colocar pessoas em locais cada vez menores, com maior quantidade de pessoas, gera por si só atritos. Então, estabelecer regras claras, ter ferramentas de punição quando necessárias são essenciais para o bom andamento dos condomínios. Não, isso é importante porque a gente ficou só na discussão, né, doutor Rodrigo, dos condôminos e o síndico e a administração. A gente tem um outro personagem que é muito importante, mas não sei nem se dá tempo, né, porque a gente está com um horário aqui meio corrido, mas é com relação ao comportamento dos funcionários, que alguns deles acabam sendo até meio que autoritários, e isso cria também uma certa relação um pouco prejudicial para quem convive em condomínios, né? Com certeza, o funcionário ele é essencial, mas assim como uma empresa, você não consegue sempre manter o equilíbrio em tudo. Então, políticas de treinamento, você tem que ter uma hierarquia funcional. Alguns condomínios maiores têm uma hierarquia administrativa, além dos funcionários do dia a dia, tem segurança, tem o administrativo, tem o Ronda. Então, é uma grande empresa, requer uma gestão profissional e constante, uma fiscalização constante. O síndico tem que ser profissional, o gestor condominial, o gerente que está embaixo do síndico, a administradora tem que estar presente, o advogado tem que estar ali, os condôminos têm que estar entendendo a cultura. Então, é algo muito complexo, não é simplesmente se mudar para um condomínio, é entender a estrutura, entender os anseios e buscar tirar o melhor proveito sem prejudicar o vizinho. Muito obrigado, doutor Rodrigo Carpati. Eu quero agradecer sua participação aqui como advogado especialista em direito condominial e eu só vou pedir desculpas, dizer que eu só vou conseguir chamá-lo só agora em 2026. Tudo bem, doutor Rodrigo? Com certeza, 2026 está chegando. Douglas, foi uma grande alegria quando recebi a ligação da sua produção. Continuo sendo muito fã do seu programa e fico à disposição. Já aproveito para desejar um ano maravilhoso para você, equipe, para todos os ouvintes. Em 2026 estou pronto para voltar contigo e falarmos mais um pouco sobre condomínios.